Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho de carreiras, as possíveis vertentes que tem dentro do mundo cloud. Eu vou falar especificamente aqui dentro de AWS, mas existem os equivalentes para as outras clouds, né? Vamos pensar agora de cloud de modo geral, que hoje é difícil imaginar um arquiteto cloud, ele não seja nativamente um arquiteto de aplicação ou de infraestrutura. E cloud em si ela é muito fácil, né? Você precisa saber só como utilizar, né? Como que eu de fato utilizo os conceitos que dentro da cloud tem os benefícios e consigo tirar as vantagens. Então, vou mostrar aqui dentro desse material que eu encontrei aqui no próprio site da certificação para ajudar nessa resposta que me fizeram dentro aqui do YouTube, me perguntando sobre carreiras, né? Me fala um pouquinho sobre as vertentes e tudo mais. Então vamos falar sobre isso. Bom, antes, se você não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever, postando aqui sempre que possível algumas coisas a mais sobre cloud, modernização de aplicação, arquitetura e tal. E se você curtiu o vídeo, não deixa de dar um like, beleza? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, não é esse o site que eu vou querer mostrar, né? Mas aqui dentro desse aws.amazon.com.pt Certification, o site das possíveis certificações que você pode retirar dentro da área, ele fala bastante sobre como que está o mercado, quais são os programas que até a empresa tem, mas ele também fala sobre as possibilidades que você tem dentro desse mundo. Porque as certificações, e você consegue ver isso no histórico, eu que tenho ah, seguido, né, coisas, blogs há muito tempo aqui da AWS, coisas públicas, eu vi que eles já fizeram criação de alguns certificados e eles voltaram atrás, tiraram esses certificados, porque não era o que o mercado precisa. Então, você levar em consideração esses caminhos de certificações, eles já são boa parte, porque isso é o que o mercado requer. Isso é o que os clientes estão requerendo. Não só os clientes, mas que estão pedindo, mas o que eles vão pedir. Então já tem essa visão, né, do que é o mercado daqui a um tempo. Então, por isso que eu vou me basear dentro desse site. E aqui ele tem, ó, escolha seu caminho na certificação AWS, que ele joga para esse link aqui, que é esse link que eu tinha aberto, aonde já existem caminhos pré-definidos, baseado nisso que eu acabei de falar. E vale a pena, todo mundo que está na dúvida, e aí, o que eu vou seguir, né? Eu acho que há alguns bons anos atrás, eu lembro que eu falava assim, você é arquiteto cloud. Era algo bem visto, né? Eu lembro que eu fui numa palestra e falaram, ó, você falar ali em São Paulo, na Avenida Paulista, gritar lá, eu sei cloud, vão te pegar ali, vão te contratar na hora, né? Porque antes existia isso, mas agora eu tô assim, nessa sensação que, de fato, o arquiteto, né, de alguma coisa, ele é mais que isso. Por exemplo, um arquiteto de dado, um arquiteto de aplicação, um arquiteto de infraestrutura, cloud, só a infra, né? São os serviços. Claro que conhecer de cloud ajuda, mas não é tudo. Não é um caminho apenas. Se você falar, não, eu quero seguir esse caminho de cloud, o que eu tenho, eu particularmente visto como mais próximo, é ser o quê? Um arquiteto de soluções. Que seria um arquiteto que provê soluções baseadas em soluções existentes. Não é simples assim, né? Como parece. Mas é o mais, do meu ponto de vista, generalista possível. Onde precisa ter conhecimentos mais gerais. Serviços de uma determinada cloud e de arquitetura também. Agora é diferente, também tem as pessoas especialistas, não, quero continuar sendo um especialista de aplicações, né? Eu quero criar aplicações. Então ele vai requerer alguns conhecimentos de infraestrutura, sim, mas alguns específicos. Não vai precisar saber tudo. Não vai ser serverless, não vou aprender serverless. Assim, eu tenho esse desenho, eu quero aplicar aqui um, um heading pattern, um shuffle shard, eu quero aplicar um sharding dentro dos meus bancos de dados. Eu quero um NoSQL, eu quero um SQL. É isso que ele quer saber. Aí ele vai achar um serviço que atende ele e ele vai ler sobre esse serviço. Então vão ter essas vertentes. E aqui ele separa algumas opções e eu nem li, na verdade, né, as carreiras aqui, porque pra gente ver junto, né? Mas legal, eu já bati o olho e já entendi que era exatamente esse o caminho para dar um guia para vocês. Porque o que acontece? Olha, já até tenho aqui, ó, caminhos para. Ele fala de certificações, como eu falei, já falamos sobre isso, né? Ele vai te caminhando. Então, no caminho de arquitetura, tem esse pato mesmo, um arquiteto mais generalista. E aqui é um Solutions Architect. Como você pode ver, o caminho de aprendizado dele é muitas coisas. As certificações que são sugeridas são diferentes certificações. Tem de Solutions Architect, né? Ele sugere até Security como um a mais.
Então, esse seria um caminho, você ser esse arquiteto generalista que eu falei anteriormente. Mas dentro disso, você também consegue ser o quê? Um arquiteto de aplicações. Nossa, os dois primeiros. Devia estar no meu subconsciente ali, porque eu falei que eu não li mesmo. Eu falei sobre esses dois, né? Beleza. Então, aqui olha só como ele sugere um pouquinho mais ferramentas de DevOps. São as ferramentas ali da AWS que você teria que conhecer um pouco mais para você ser um arquiteto de aplicação. É quase tipo esse full stack que a gente ouve, né? Full stack developer, que sabe todas as stacks e tudo mais. Seria algo mais próximo nesse caminho. Agora, de Data Analytics também é uma outra opção. E todos começam com esse Cloud Practitioner que eu falei aqui dentro do canal já, que eu falei sobre a certificação, que é a base para todos. Depois eles começam a mudar. Ainda para ser um Data Engineer, é uma pessoa que trabalha com os dados, requer conhecimento base de infraestrutura, algumas soluções. Mas aí você começa a se especializar. É pouco que você precisa de arquitetura. Depois você vai para o quê? Para dados, machine learning, security. Ele praticamente aparece em todos os cantos, né? Porque security é importante você entender todos os mecanismos de segurança, principalmente quando você trabalha com dado, né? É algo tão sensível. Aí tem também a parte de engenheiro de desenvolvimento de software. Então, uma coisa é ser o arquiteto da aplicação, uma coisa é ser o desenvolvedor, né? A pessoa que de fato coloca a mão na massa. Como você pode ver, ela não precisa ter não precisa ter tanto conhecimento profundo em arquitetura, como por exemplo aqui fala do Solutions Architect Professional, o arquiteto de aplicações. Agora, se você é um desenvolvedor, talvez seja muito, não vale a pena você focar nisso. Vale mais a pena você focar em outras áreas de certificação. Ele nem mesmo falou aqui, ó, da Solutions Architect Associate, que é mais simples. Então é realmente o desenvolvedor que vai criar o software, usar as plataformas, mas eu ainda sinto que o desenvolvedor hoje em dia, somente desenvolvedor não dá. Eu acho que assim, as coisas mudaram muito, né? E precisa entender da arquitetura, principalmente quando você trabalha com aplicações mais críticas, sensíveis, isso é bem importante. Equipes de operação. Então, essa é uma outra vertente. Você está ali num trabalho mais operacional de dia 2 e não exatamente desenvolver, mas manter uma infraestrutura, né? Manter um código rodando saudável, manter toda uma infraestrutura que atende todo o CI/CD de uma empresa. Nesses casos, tem administrador de sistemas ou até mesmo engenheiro de nuvem, Cloud Engineer. Cloud Engineer seria, então eu falei do arquiteto, o Solutions Architect, que é o arquiteto, mas generalista, o Cloud Engineer, a forma como eu vejo, e é um caminho, é você ser uma pessoa da operação, que não quer dizer que não faça arquitetura, mas você comanda a operação. Quando dá problema, vão te ligar. Você é o cara que não é que você sabe que o AWS CLI pode fazer um script fácil. Você é a pessoa que vai pegar esse AWS CLI e fazer o script ali fácil e vai colocar ali para rodar. Então esse daí seria o engenheiro de cloud, o equivalente aí, o cloud engineer que eu estava falando, que é um caminho também que se pede muito, porque muitas coisas estão sendo criadas em cloud. E tem a parte de DevOps, né? Hoje, DevOps, então assim, containers acabou virando uma role muito de DevOps, né? Conhecer os containers no geral, a infraestrutura, pessoa de infraestrutura, nem sei se vai ter mais abaixo, mas ele acaba ficando dentro de DevOps. Eu até baixei aqui para ver spoiler, realmente não vi, então bate com o meu ponto de vista. Eu acho que o profissional de infraestrutura hoje, ele já está ali requerido a ser mais DevOps, ele precisa automatizar a infraestrutura, não é só provisionar coisas, manter coisas, conhecer de rede, mas sim de conhecer como que vai entregar benefícios para o negócio de forma mais rápida. Então, se quer seguir a parte de infraestrutura, isso daí eu já falava há muitos anos atrás, isso foi o que aconteceu comigo. Né? Eu parti para infra, DevOps, para aplicação. Então, o DevOps é um caminho que se a pessoa não tem interesse na aplicação, desenvolver em aplicação, ou fazer código, ou arquitetar, o DevOps ele é um caminho que cresce muito, muito mesmo. E você precisa conhecer de testes, precisa conhecer um pouco de aplicação também, mas bem pouco. Seria mais num contexto de um SRE, um Site Reliability Engineering, que é uma outra posição que você pode achar dentro desse contexto de DevOps. É uma pessoa que cabe muito bem nisso, né? É um engenheiro de DevOps na nuvem ou um engenheiro de DevSecOps, né? Quando você começa a colocar segurança no meio, o que acontece? A garantia de tudo, né, que está rodando. Então, desde o primeiro dia até o último. Por isso que do SRE, né, o DevOps barra SRE, seria uma vertente que precisa muito, muito, principalmente em empresas médias grandes.
de grande porte, né? Ter essa figura. Então tem lá uma aplicação super crítica e ter uma pessoa que tem essa capacidade de falar várias línguas, um pouco de aplicação, um pouco do desenvolvimento, do CI/CD, um pouco entender do negócio, enfim. Isso é uma outra vertente muito comum. Eu vejo posições como a pessoa está como DevOps, ou às vezes ela está lá como SRE, às vezes está até como um Cloud Engineer de automação, né? Mas é um outro caminho que as fronteiras, né, elas sempre têm uma intersecção entre essas diferentes carreiras que eu falei, essas diferentes possibilidades, mas ao mesmo tempo ainda tem coisas que estão fora da intersecção. É um pouquinho mais de responsabilidade. Beleza? Bom, segurança é outro caminho para quem gosta muito. Quando fala de segurança, de cloud, já quebrou um pouco essa daí, que era uma desculpa no começo de vou jogar na nuvem, é público, né? Perigoso, não sei o quê. Pouco eu ouço disso hoje em dia, né? Esse já não é um problema, agora o ponto já está em outro. Como que eu vou garantir que meus dados não fiquem públicos muito fáceis, né? Como eu vou garantir um erro operacional? Então tem automações, segurança tanto da parte de processo, governança, acessos, mas como também um engenheiro de segurança na nuvem, que vai garantir como você mantém o compliance de todos os recursos. Ele precisa entender as EC2, ele precisa entender de load balance, precisa entender de certificados, precisa entender de aplicação, precisa entender tudo um pouco dentro do contexto de uma cloud para conseguir sugerir aí qual que é o melhor, né? Qual que é a melhor solução. Ou vamos ser mais reativos? Não vamos ser reativos? Vou usar AWS Config? Não vou usar AWS Config? Vou sugerir algo na pipeline ali? Não vou? Como que eu vou ser? Vou obrigatoriamente colocar algum guardrail para bloquear, deletar recursos que não estão autorizados? Vou deixar as pessoas editarem, acessar na mão? Enfim, tem tanta parte do vamos ver como faz, né? Como a parte do vamos conversar ali, fazer o processo, definir. Então tem essas duas vertentes que acontecem bastante. Eu vejo que tem essa intersecção ali. Tem pessoas ainda que depende da empresa, né? Mas tem esse caminho que é mais um pouco mais na governança de segurança. Tem o caminho mesmo do consultor, do arquiteto de segurança, que ele coloca mais a mão na massa e aprofunda a nível de aplicação e infraestrutura quando necessário. Então, redes, eu particularmente creio que quando você está num ambiente novo, geralmente, né, a pessoa de redes é a mesma pessoa de infraestrutura, de DevOps. É uma pessoa, é o Cloud Engineer, né? É uma pessoa especialista dentro de um Two Pizza Team, mas eu não vi e gostaria de que se tiver alguém que tem uma role, que eu sou realmente engenheiro de redes em cloud, alguma coisa assim, eu não vi, nem procurei, mas eu não encontrei. Geralmente está dentro desse aspecto do Cloud Engineer ou se paga uma empresa consultora com muita especialidade para fazer a fundação da rede, né? On-premise precisa dessa pessoa, porque precisa de suíte, precisa de rede, precisa de VPN, precisa não sei o que, não sei o que, não sei o que. Na cloud, quando é enterprise, precisa também, mas ela está mais no nível de segurança, às vezes até uma especialização em segurança, né? Porque é questão de rede e tudo mais, e de DevOps. Mas ainda assim é um requisito, mas eu vejo como um plus e não como uma role. Vejo como um plus, às vezes está precisando dessa pessoa, mas não é uma posição que eu tenho visto, igual Cloud Engineer, que foi o que eu falei, né? Mas dentro de um time de Cloud Engineer, há muito tempo eu estava num lugar que era exatamente assim. Dentro de um time de Cloud Engineer, era um time de operação, existia a pessoa que fazia tanto a arquitetura como a operação de rede, porque era muitas contas. Tinha switches, né? Tinha os Palo Altos da vida, os firewalls, tinha conectar as diferentes VPCs, contas transitivas, aí agora vem um ponto. Quando começa a pensar, então vamos me corrigir, quando você começa a pensar em cloud híbrida, né? Aí esse engenheiro ele é mais requisitado. Mas como eu falei, geralmente tem algumas empresas que já é mais fácil você contratar esse tipo de perfil, que é um perfil bem difícil de achar. É legal. Nossa, eles já até escreveram, né? Que é a parte de AI e ML. Então, engenharia de prompt, engenheiros de machine learning. Isso são coisas que estão acontecendo nesse momento, né? Data Scientist já existe faz um bom tempo, que é um outro caminho, mas eles estão todos muito ligados a trabalhar com dados, tirar inteligências daqueles dados, né? Não é um data architect. Então, é diferente, né? Então, ali em cima, eu falei da pessoa de Data Analytics, que é o Cloud Engineer, que é a pessoa mais
infraestrutura, e aqui a gente já está falando das pessoas que consomem aqueles dados. Então, eu vou criar um LLM, vou botar ali uma AI na frente, vou colocar um chat, vou fazer não sei o que. É um caminho distinto. Então, assim, são muitas as possibilidades. Essas são as principais, né? Como você pode ver, a Cloud Provider, a AWS, a Amazon Web Services, ela coloca aqui como esses diferentes roles. Então, provavelmente ela trata dessa forma e outras empresas tratam muito similar a isso. Tá? Bom, então isso aí, espero que esteja claro, né? Que eu consegui esclarecer a pergunta que foi feita no início. E aí, até o próximo vídeo. Valeu!